Que Deus... A paz do Senhor Jesus Cristo. Ô, glória! Isso aí, hoje estou aqui com o meu convidado, mais uma vez meu esposo, pastor Áureo, contraste, né? Então ele está aqui mais um vídeo para falar da palavra de Deus. E eu quero falar para você que ainda não se inscreveu. André, eu não me inscrevi ainda? Como que eu me inscrevo? Tem pessoa que pergunta. Debaixo desse vídeo que você está vendo tem um botãozinho preto inscrito, inscreva-se. Aperta nele e assim você será um inscrito, tá bom? Esse canal aqui toda semana, toda quarta-feira, Deus, ele tem abençoado com um tema, tá bom? Eu creio, tenho recebido testemunhos, mas por que isso? Não é por causa de mim, não é por causa de alguém, é por causa dele, é por causa de Deus, porque a palavra dele é viva e eficaz, né, meu amor? Isso. E viva o que Deus tem para você. Isso. Viva o novo de Deus. Isso aí, esse é o tema do vídeo, viva o novo de Deus. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas se... passaram. Eis que tudo se fez Novo. E vamos falar a verdade, tem muita pessoa que está presa no passado. Tem muita pessoa que está presa nas coisas velhas e por isso não conseguem avançar. E é necessário que a gente realmente venha entender que para a gente viver aquilo que Deus tem, nós precisamos abrir mão, deixar para trás aquilo que nos traz dor, aquilo que nos traz sofrimento, aquilo que nos aprisiona, e é um crescimento diário, né? E como diz o apóstolo Paulo, né? Esquecendo das coisas que ficou para trás e avançando para que está na frente. É verdade, para frente. Então, a palavra do Senhor diz que quando Jesus, Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, a palavra do Senhor diz que Jesus vai entrar no barco de Pedro e vai pregar a palavra e posteriormente vai dizer, Pedro, vai ao alto mar e lança a rede. Pedro diz assim, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando Jesus ele para conosco para nos ensinar, ele está dizendo, eu tô te ensinando algo que vai te colocar além. Eu tô te ensinando algo que vai te botar para frente. Só que o nosso problema é que muitas das vezes a gente começa, sabe o quê? A lembrar da noite passada, a noite que a gente não pegou nada, a noite que não fluiu, sabe, a decepção, o desamor, mas nós precisamos entender que se Jesus está falando conosco uma palavra, nós precisamos pela fé, avançar, acreditar e confiar que o que ele está dizendo vai me colocar para frente. E o termo é, né, que quando Deus ele libera uma palavra, pode ter certeza, pode confiar, pode ter esperança. Foi aquilo que o salmista disse, os que confiam no Senhor, ele não se abala, permanece. É verdade. Então, eu quero falar para você, viva o que Deus te chamou para viver, né? Sabemos que viver o que Deus nos chamou para viver não é fácil. Por quê? Porque nós somos limitados, né? Nós temos fraquezas, dificuldades, nós temos tantas limitações, mas a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu acho lindo por quê? Porque Deus conhece, Deus me conhece, Deus te conhece. Tem coisas que nem meu marido conhece em mim, mas Deus ele me conhece por completo. E eu preciso entender que se esse Deus liberou sobre mim uma palavra, ele é fiel para cumprir. E eu não preciso justificar minhas limitações para ele, tá? Assim como Moisés certa feita, Senhor, eu sou pesado de língua. Deus falou o que para ele? Não, vou preparar seu irmão. Por quê? Porque não precisaria nem Moisés dizer, porque Jesus sabia as limitações dele. Mas as limitações dele e a sua e a minha limitação não impedem de Deus nos escolher. E fazer como o salmista disse, né? É totalmente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Porque ele tem um caminho novo, ele tem um caminho de bênção, de paz, um caminho que muitos, na verdade, por não permitir andar nesse caminho, eles estão perdidos. Mas Jesus tem chamado e Jesus precisa e quer encontrar essas vidas. É verdade. E quando a gente olha, fala de viver, de caminhar com Cristo, a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo certa feita, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me siga. Então andar com Jesus, caminhar com Jesus, eu estava falando isso ontem com uma amiga aqui em casa, que às vezes a impressão que a gente tem é que se há 13 anos atrás eu aceitei a Cristo e eu renunciei, eu nunca mais vou renunciar. E isso não é verdade. Eu renunciei há 13 anos atrás e eu diariamente preciso renunciar. Por isso que a Bíblia diz que eu preciso tomar a minha cruz todo dia e renunciar, ou seja, para mim viver o que Deus tem para mim caminhar com Cristo, eu preciso renunciar. Por que, André, que eu preciso renunciar? Porque eu estou ainda tendo uma guerra diária na minha carne. A Bíblia diz que a nossa carne não coopera com o Espírito, a nossa carne não quer as coisas de Deus, então nós precisamos diariamente entender o que edifica ou não a minha vida e renunciar. E Paulo vai dizer que nós temos uma carreira, né? Sim. Essa carreira já nos está proposta, entendeu? Então nós temos que estar seguindo, né? Porque
Foi um propósito de Deus que nós viéssemos estar neste caminho. Que caminho é este? O caminho é Jesus, né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, por que eu quero falar sobre isso nesse momento? Quero falar para você, quem sabe que está desanimado, né? Está desacreditado. Na verdade que a gente tem muita limitação, volto a dizer, mas a questão é, se Deus nos chamou para caminhar com Ele, que nós não devemos abrir mão disso. Por quê? Porque enquanto nós caminhamos com Ele para viver aquilo que Ele tem, Ele nos aperfeiçoa. Eu lembro agora da passagem dos 10 leprosos, quem não lembra, né? Eles vão até Jesus, Jesus cura e a Bíblia diz que um volta para agradecer. É necessário nós entendermos que a gratidão na caminhada ela sempre vai ser necessária. Então que nós vamos entender que Deus nos chamou não para viver uma vida somente comum, eu sempre digo isso, mas para viver o sobrenatural no nosso dia a dia, a gratidão no nosso dia a dia e mais do que tudo entender, eu não era digna e ainda não sou, mas Ele me colocou nele e Ele deseja caminhar comigo. E essa caminhada interessante que sempre que nós estivermos caminhando com Cristo, nós temos que olhar para o alto, entendeu? Sim. Porque tem pessoas que dizem, estou caminhando com Cristo, mas está olhando para a terra, focado na terra e não está esperando, né, a redenção. É verdade. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, deixando, pois, todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. Ou seja, quando a gente fala de correr, dá a impressão de correr com muita velocidade, mas ele está dizendo, corra com paciência. Ou seja, hoje, corra sem ter pressa. E hoje, infelizmente, nem todos têm paciência. Hoje, na verdade, estamos vivendo uma geração de impacientes. É verdade. Então, que a gente venha aprender a cada dia, né? Você que me ouve, você que nos ouve nesse momento, Deus te chamou. Assim como Deus chamou os apóstolos, assim como Deus chamou a igreja primitiva, Ele continua chamando ainda. Nos chamando para quê? Para viver algo sobrenatural. Para viver um lugar de honraria. A Bíblia diz que Ele nos colocou, Ele nos assentou em lugares celestiais. E ninguém poderia nos colocar nesse lugar, mas Ele nos colocou. E o que a gente precisa, Andréia? Se manter lá. Interessante que Ele vai dizer, né, para os seus discípulos, eu vos chamei e vos nomeei. Que lindo, né? Ele chama e ainda vai nomear, ele ainda vai dar mediante um título, né? Hoje pessoas buscam título nessa terra, nesta vida, né? Ser reconhecido por homens, entendeu? Mas interessante é que o Senhor Jesus, Ele quer nos dar o reconhecimento, Ele quer nos dar a valorização, né? Muitos hoje têm sido desvalorizados, né? Porque não tem vivido o propósito de Deus. É verdade. E quem não vive o propósito de Deus, infelizmente, não sabe que está perdendo. É verdade. E é viver o propósito aonde você estiver, tá? Eu sempre digo, se a gente entendesse realmente que aonde nós estamos, nós podemos fazer algo para Deus, tudo seria diferente, né? Você no seu serviço, Deus, Ele quer e pode te usar, né? Aonde você estiver, porque Deus, Ele conta com a gente. Esses dias até uma experiência que eu tive, eu fui no PA levar meu filho, minha filha estava passando mal, e chegou ali, comecei a conversar com uma mulher, e conversando, ali entrei na palavra de Deus, pude falar do Senhor, ela até me perguntou de que igreja você é, né? Por quê? Porque nós precisamos entender realmente que aonde nós estamos, não ser exagerado, mas andar na direção. Se Deus der a oportunidade, se Deus abrir a porta da palavra, que você venha entender que este é o momento de você ser um instrumento e viver o que Deus tem para você. O salmista diz, né? Tu és a minha luz, sim, a minha salvação. A quem me recearei, a quem temerei, né? Então, tem luz para você, tem luz para os seus caminhos, tem luz para iluminar as trevas que te cercam, que nos cercam, entendeu? E essa luz, ela nos traz claridade. Sim. Tem pessoas, infelizmente, vivendo com a sua mente confusa, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas, olha, tem direção para você. Sim. Tem direção. Certa feita, Jesus falou ali para os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, você já sabe o caminho. E Tomé disse, mostra-nos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Entendeu? Então, Jesus, Ele está dando a dica, nos dando a direção. Verdade. Então, por quê? Para que ficar perdido? Porque o manual nós já temos. É a palavra de Deus. É verdade. E muitos no nosso tempo, já finalizando, têm negligenciado a palavra de Deus, né? E nós, se não vigiarmos, a gente também negligencia. Né? Às vezes a gente ocupa o tempo da palavra com tantas coisas, e na verdade a palavra de Deus realmente é ela que nos equilibra, que nos alinha, que nos aponta para a direção certa, porque eu já vi muitas coisas, e uma das coisas que eu vi foi realmente pessoas dizendo, Deus me falou algo que Deus não tinha falado. Como que eu sei, André, que Deus não falou? Porque era contrário à palavra de Deus. Deus não vai falar algo contra a palavra dele. Pessoas que disseram até mesmo que Deus disse para mim não ler Bíblia. Então,
são coisas realmente, por quê? Porque o inimigo nos quer longe da palavra, porque a palavra de Deus, ela é luz. A Bíblia diz do salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Então, aquele que anda na palavra, ele anda na luz. Aquele que anda sem a palavra, vamos falar a verdade, ele está na escuridão. Então, que nós sejamos a cada dia direcionados a essa luz, que os nossos olhos espirituais estejam abertos, para que nós vivamos aquilo que Deus nos chamou. Afinal, nós não éramos dignos, nós ainda somos falhos, porém há sobre nós uma palavra. E não sejamos enganados. Antes cresça na graça e no conhecimento, hein? Sim. Porque muitos estão sendo enganados nos dias atuais. Muitos estão deixando ser levados, se levar, entendeu? Mas a palavra está aí para nos esclarecer, entendeu? Eu costumo dizer que nem sempre Deus precisa usar profeta. Nem sempre Deus precisa dizer, esse que eu te digo, tem a palavra. A palavra é tudo que nós precisamos. E conversando com um amigo meu hoje, ele falou que foi ontem, no dia de ontem, ele esteve no culto, e aonde alguém ali leu a palavra totalmente errada, falou, né, da palavra totalmente errada. Eu falei, mas você tinha a palavra na mão, por que você não se levantou e falou? Ele disse, não, porque eu fiquei meio, tipo assim, com vergonha de falar. Mas se você tem a palavra, se você tem a autoridade, entendeu? Então, esclarece para aqueles que estão desapercebidos, que é aqueles que infelizmente não têm entendimento, né? Se você tem essa luz, entendeu? Clareia para aqueles que estão ainda no escuro. Amém? É verdade. Então que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Receba essa palavra, essa reflexão. E volto a dizer a você que não é inscrito, se inscreva. E que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus abençoe. Toda quarta-feira tem vídeo novo. De vez em quando meu esposo vai estar aqui comigo para juntos falarmos um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. E pense nisso, é melhor dois do que um, hein? Tá bom? Se um cair, outro levanta, hein? Outro está perto para levantar, né? E como diz o profeta Isaías, 41:6, e uma ou outra ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Então, sempre na caminhada é sempre estar dois. Amém? Deus abençoe. É verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Vai lá no canal, aqui nesse canal tem mais mensagem. Vai lá, assista e que Deus abençoe. Amém. Amém.